Você não pode deixar seu corpo, sua vontade, suas emoções, sua mente mandarem em você. Você enche. Obrigada por juntar-se a nós hoje e eu realmente acredito que você vai gostar da palavra. Sabe, a palavra de Deus não são apenas palavras comuns, mas são palavras que estão cheias de poder, que mudam nossas vidas e renovam nossas mentes. Mas a Bíblia, ela é tão prática. Não é apenas um livro espiritual, é um livro muito prático, que nos ajuda a ser o tipo de pessoa espiritualmente maduras que Deus quer que sejamos. Então, uma das coisas das nossas vidas que nos dão muitos problemas, às vezes muitas alegrias, mas também muitos problemas, são as nossas emoções, nossos sentimentos. Agora, Deus nos deu sentimentos. Uma hora eles são bons, noutra hora não são. Uma hora estão aqui, outra hora já não estão, e eles mudam sem aviso prévio, sabe? Você vai para a cama se sentindo de uma maneira e acorda no outro dia se sentindo de outra. Você pode sentir que quer comprar coisas que você não consegue pagar. Você pode sentir que quer comer coisas que você não deveria comer. Pode sentir que quer ficar deitado no sofá o dia todo quando deve se levantar e trabalhar. E assim, se deixarmos os sentimentos nos dominarem, você não pode impedir de tê-los, mas se os deixar dominar a sua vida, você viverá em absoluto desastre. E então, eu tenho aprendido, nem sempre eu faço isso, mas eu tenho visto claramente no espírito, você tem que separar quem você é da sua mente carnal e natural. Veja bem, nem sempre o que nós achamos que é bom pode ser bom se estiver de acordo com Deus, mas nem sempre é bom. Às vezes o que pensamos é algo que o inimigo coloca em nossas mentes. E então, se pensarmos errado, nós teremos sentimentos errados e às vezes eu sinto que realmente vai haver problemas na minha vida se eu seguir esse sentimento. E quando se trata da nossa vontade, às vezes nós queremos aquilo que não vai ser bom para nós, e às vezes as coisas que são boas para nós não as queremos. Mas veja, o que nós faremos conosco se não pudermos dizer, ok, esse sou eu. Eu sou um espírito, tenho uma alma, eu vivo num corpo. O que você está vendo aqui é o meu corpo, mas há muito mais do que apenas isso. Tem outras coisas aqui dentro. Muito tráfego pesado aqui dentro. Sentimentos, atitudes, emoções, pensamentos, sabe, por aí vai. E então a nossa boca é muito boa para expressar tudo, expressar tudo. Na verdade, tem um livro que vou oferecer hoje, Vivendo Além dos Sentimentos, e eu quero ler um pedaço da introdução. Parece que falamos sobre como nos sentimos mais do que falamos de qualquer outra coisa em nossas vidas. Nós nos sentimos bem ou mal, felizes ou tristes, animados ou desencorajados e milhares de outras coisas. O inventário da variedade de formas que nós nos sentimos é sem fim. Os sentimentos, eles mudam, vêm e vão, geralmente sem aviso prévio. Eles não precisam de nossa permissão para flutuar. Eles parecem sempre fazer o que querem sem nenhuma razão específica que possamos encontrar. Todos temos a experiência de irmos para a cama nos sentindo felizes e acordar no outro dia nos sentindo cansados e irritados. Por que eu me sinto assim? Perguntamos a nós mesmos. Em seguida, contamos para todo mundo como nos sentimos. Eu me sinto tão para baixo hoje. Eu me sinto desencorajado. Queremos contar a qualquer um que nos escutar? E é interessante como nós tendemos a falar tanto sobre os sentimentos negativos que temos e quase nunca falamos sobre os sentimentos positivos. Se você se sentir animado hoje, para quantas pessoas você diz, eu estou tão animado hoje? Mas se você se sentir cansado, eu estou tão cansado. Amém? É como se nós quiséssemos. Quando nós não sentimos bem, todos digam sentir. Quando nós não sentimos felizes ou sentimos que queremos fazer algo, queremos que todos saibam, acho que esperamos que as pessoas sintam pena de nós. Mas nós realmente precisamos falar mais sobre as coisas boas da nossa vida. Eu tive dores nas costas no último ano, felizmente já melhorou, mas reparei no outro dia quantas vezes mais eu verbalizava que minhas costas estavam doendo, em comparação com o número de vezes em que eu dizia, olha, minhas costas não doem mais. E então eu estou tentando criar o hábito de falar tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Então eu acho que é bom investirmos um pouco de tempo hoje
para falar sobre os sentimentos. Emoções, a palavra significa excitar ou mover para uma ação. Uma resposta complexa, geralmente forte, produzida por um estado de mente que te leva a agir. Você pensa, isso te motiva a querer fazer ou não fazer. Pode ser um estado de agitação e perturbação, a parte da consciência que envolve sentimentos. Uma pessoa emocional é facilmente guiada ou afetada pela emoção. É alguém que demonstra emoções. Agora, o que vou compartilhar nos próximos minutos tem sido muito importante para mim, na minha vida. Porque eu passei muitos anos desejando não me sentir desse jeito. Eu gostaria de não me sentir assim, ou eu gostaria de me sentir assim. Eu queria sentir vontade de me exercitar. Eu queria não sentir vontade de comer sobremesa. Eu queria não sentir raiva de você, mas eu sinto que estou com raiva de você, então eu subo os meus muros. Sabem do que eu estou falando, não é? E nós desejamos não nos sentir de certas maneiras, e se você não tiver cuidado, você pode entrar nesta área de pensar que nada pode mudar até que Deus milagrosamente faça algo nesses sentimentos. Bem, mas eu não sinto. Eu sinto. Aqui está o que Deus quer que saibamos. Nós temos o seu Espírito vivendo em nós. Temos à nossa disposição o poder de Deus vivendo dentro de nós como crentes em Cristo Jesus. Se você é cristão, então você tem o poder disponível de Deus vivendo dentro de você. E Paulo disse, eu posso fazer todas as coisas, qualquer coisa, em Cristo. A Bíblia Amplificada diz, eu estou pronto para fazer qualquer coisa através daquele que coloca força interior em mim. Então, se eu digo que eu sou nascido de novo, um cristão cheio do Espírito Santo, eu não consigo sair da cama e fazer o meu trabalho, não sinto vontade de sair, então isso não diz muito sobre o poder da ressurreição de Cristo que eu digo que vive aqui dentro de mim. Se o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos mora em você, ele vai acelerar o seu corpo mortal. Agora, se você está doente e precisa descansar, então é uma outra situação, mas eu não serei preguiçoso só porque sinto preguiça. Eu não tenho que me irritar só porque eu me sinto irritado. Eu posso me sentir irritado e ainda assim perdoar alguém, amando essa pessoa porque as minhas decisões são maiores que os meus sentimentos. Quanto mais atenção e alimento damos aos nossos sentimentos, mais fortes eles ficam. Quanto mais nós nos aproximamos deles, mais tentam nos governar. Mas quanto mais vivemos além deles... Há muito tempo eu escrevi um livro chamado Gerenciando Suas Emoções e eu tive uma revelação de que eu não consigo controlar como me sinto o tempo todo. E Deus nem sempre faz todos os sentimentos que eu não quero irem embora, nem traz todos aqueles que eu quero. Mas sou muito mais do que meus sentimentos. Você está aqui hoje? Nós somos mais do que os nossos sentimentos. Eu sou um espírito, Deus vive no meu espírito, você é um espírito, Ele vive em seu espírito, eu tenho uma mente, tenho emoções, eu tenho um corpo, tenho vontade. Mas andar no espírito significa que pelo espírito você controla as outras áreas da sua vida, em vez de deixar que elas controlem você. Eu vou repetir. Parece muito espiritual dizer, eu ando no espírito. Ah, sim. Vocês andam no Espírito? Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Você vai andar no Espírito se for levado, guiado e controlado pelo Espírito. Somos levados, guiados, controlados pelo Espírito ou somos conduzidos e guiados pelos pensamentos? Nossos sentimentos, nossa própria vontade, ou pelo nosso preguiçoso e acomodado corpo? Sabe, o que quer que você dê à sua carne, ela vai exigir mais da próxima vez. Há muito tempo, eu tinha fixação por amendoins com chocolate e alguém me deu um pequeno saco de amendoins com chocolate e eu o escondi na geladeira. Agora, quando você começa a esconder comida, você sabe que está com problema. Primeiro, eu não queria que minha família soubesse que eu estava comendo aqueles amendoins porque eu estava sempre de dieta. E segundo, eu não queria que ninguém comesse dos meus amendoins. E, por favor, não mande amendoim com chocolates para mim. Toda vez que conto essa história, recebo amendoins com chocolate. E então eu vou e dou para outras pessoas.
E assim eu comecei a comer todas as noites depois do jantar. Eu comia quando ninguém estava na cozinha. Eu comia bem depressa e se eu não comesse, minha carne me dizia, me dá meu amendoim. Agora, sabe, não era uma voz audível para aqueles que não entendem o que eu estou falando, mas a sua carne, as suas exigências e os desejos do ser humano de se afastarem de Deus podem ser muito altos e muito exigentes. E em pouco tempo o amendoim não era mais suficiente. E a minha carne dizia, eu quero 2 amendoins. E antes que eu percebesse, eu estava comendo metade de um saco de amendoins e adivinha, eu estava ganhando peso. Então você precisa entender que a carne nunca ficará satisfeita sozinha. Ela precisa ser controlada e disciplinada. Não significa que você não pode comer amendoim com chocolate, mas significa que você não precisa comer se não quiser. Você não pode deixar seu corpo, sua vontade, suas emoções, sua mente mandarem em você. Você é o chefe. O seu espírito é controlado pelo Espírito Santo e você é o chefe. Então, nós sempre vamos ter sentimentos, mas podemos aprender a gerenciá-los ou podemos aprender a viver além dos nossos sentimentos, que é o título do livro que eu escrevi há alguns anos atrás. Romanos 8:8. E os que estão na carne, vivendo uma vida que atende aos apetites e impulsos pecaminosos, não podem agradar a Deus. Eu amo a tradução amplificada porque ela diz, o que viver na carne significa que estou atendendo a esses apetites carnais. Eu tenho esses impulsos. Veja, uma emoção pode ser apenas um uau! Eu sinto que quero fazer isso. Você pode sair e, sabe, comprar por entretenimento não é muito inteligente. Porque eu vou passear pelo shopping. Não é algo que você deve fazer, a não ser que você possa arcar com este passeio. Porque se você não puder arcar com o seu passeio pelo shopping, saiba que sua carne adora fazer compras. Amém? Você pode estar dando uma saída, você não planeja comprar nada, e em seguida você tem um impulso, você vê algo. As ofertas podem criar impulso, 70% de desconto. Quem não quer isso? Mas isso diz que estamos caminhando na carne, quando atendemos aos impulsos. Temos de caminhar na sabedoria, mas nós não temos isso. Precisamos aprender a caminhar na sabedoria, e eu gosto sempre de falar que a sabedoria é fazer agora o que vai te deixar feliz mais tarde na vida. Impulso significa eu faço agora o que a minha carne exige, e mais tarde eu vou desejar não ter feito isso, mas agora é tarde demais. Quantos aqui, provavelmente mais homens do que mulheres, mas quantos homens já saíram só para olhar um carro novo? Vamos lá. Antes que perceba, você está assinando a linha pontilhada. E agora vai ficar pagando por 7 anos e você nem gosta da droga desse carro. Você não se importa com ele. O Dave me levou uma vez para comprar um carro para mim e eu ainda não descobri o que aconteceu. Ele voltou para casa com um carro novo e eu nunca ganhei um. Eu disse, espere um minuto, algo está errado nisto aqui. Você me levou para comprar um carro para mim, nós não compramos e agora você tem um carro novo? Especialmente quando você sabe que é algo que é a sua fraqueza, aí que você precisa realmente resistir, se posicionar contra. E os que estão na carne, vivendo uma vida que atende aos apetites e impulsos pecaminosos, não podem agradar a Deus. Isso não significa que Deus não nos ama. Significa que Ele não se agrada com esse comportamento, e a principal razão dele não se agradar com esse comportamento é porque sabe que isso vai nos ferir. Isso vai ferir o bom plano que Ele tem para as nossas vidas. Deus é a favor de você ter uma vida excelente. Ele é a favor de você desfrutar a vida e ter vitória na sua vida e ter bons frutos na sua vida. Mas isso só acontecerá se fizermos as coisas da maneira que Deus nos diz para fazer, se vivermos de acordo com Deus. Paulo explica claramente em 1 Coríntios 3, de 1 ao 3. No entanto, irmãos e irmãs, eu não poderia falar com vocês como pessoas espirituais, mas eu tive que lhes falar como pessoas mundanas, aqueles que são dominados pela natureza humana. Agora, sabe, existem cristãos espirituais e cristãos carnais.
E um cristão carnal é alguém que, mesmo tendo nascido de novo e com Cristo vivendo neles, eles não crucificaram a carne totalmente. São os que ainda andam de acordo com a sua própria mente e vontade e suas emoções. Eu não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como pessoas mundanas, porque aqueles que são dominados pela natureza humana, eu tive que falar com vocês como crianças e bebês na nova vida em Cristo. Eu os alimentei com leite, não com alimento sólido, porque vocês ainda não podiam recebê-lo. E mesmo agora, vocês ainda não estão prontos. O que Paulo quis dizer? Se você estudar esta escritura com outras, basicamente, existem níveis de ensinamentos que você pode dar às pessoas. Como professora, eu posso dar leite, posso dar carne, posso dar sobremesas. E veja, nós precisamos de um pouco de tudo. Mas se eu pregar só sobremesa, então vão ser todas aquelas coisas que fazem você se sentir bem. Ou você tem um grande futuro, Deus perdoa você. Nós amamos isso. Você vai ter um milagre. Qualquer momento que você quiser, eu posso ficar em frente de qualquer multidão e dizer: Deus é um Deus de milagres. Uau! Mas eu não tenho essa resposta quando digo sacrifique-se. Eu não tenho essa resposta quando eu digo: hoje eu vou... Se eu disser hoje, eu vou falar sobre crucificar a sua vontade e fazer o que Deus quer que você faça. Não importa como você se sinta, eu não ganho um uau. Então, assim como você dá leite a um bebê e espera que ele tenha dentes antes de você poder dar carne a ele, e se você for inteligente, não começa a alimentar um bebê com sobremesa e açúcar, porque sabe que não faz bem para ele, e então, nós precisamos de leite, especialmente quando somos bebês em Cristo. Todos precisamos de um pouco de sobremesa. Mas, na verdade, é a proteína que está na carne. Ela não é a única coisa que tem proteína, mas... Falando de princípios gerais aqui, é isso que precisamos para crescer. Não são as mensagens de sobremesa que te farão crescer e amadurecer, mas ouvir o que você não quer ouvir. Qualquer um que ensine a palavra ama receber uma boa resposta e ama quando as pessoas sorriem, quando batem palmas, quando concordam. Mas o Dave me disse isso várias e várias vezes. Quando olham para você como um cervo olha para os faróis de um carro... E ninguém aplaude, é quando eles estão aprendendo algo. Mas quando estão felizes, batendo palmas, é quando eles já sabem o que você está falando. Ou é uma mensagem fácil de se ouvir. É algo que vai beneficiar a eles. Então, quero que você tenha em mente que, se você realmente tem um bom pastor, ele não vai ficar te dizendo somente o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. E Paulo disse, eu tive que lhes dar leite. Eu não pude lhes dar carne, como eu gostaria, porque vocês não estavam prontos para ouvir. E se as pessoas não querem ouvir, elas não voltarão. Eu aposto, você que assiste pela TV, quantas vezes você ficou tentado em dizer, eu vou desligar esta mulher? As pessoas me dizem, quando comecei a ouvir você, eu só ouvia 15 minutos de cada vez, eu não conseguia lidar com mais, porque eu coloco muita carne. A coisa boa sobre... Estamos na TV, especialmente de manhã, é que você pode ir para outro canal e é bem possível que eu esteja lá também. Algumas pessoas me dizem, olha, eu tentava desligá-la, mas toda a parte que eu olhava, lá estava você outra vez. Aí eu descobri que Deus tinha algo que Ele queria me dizer. Ele disse, vocês ainda são mundanos porque são controlados por impulsos comuns. Você não gosta disso? Você é controlado por estes impulsos comuns? A natureza pecaminosa, porque enquanto houver inveja, conflito e discórdia entre vocês, vocês não são espirituais. Vocês estão andando como homens comuns, não transformados pela fé em Deus. Uma das maneiras pela qual podemos dizer o quão carnais nós somos... Agora, não jogue nada em mim, é com a facilidade com que ficamos ofendidos. Você feriu meus sentimentos. Bem, eu feri os seus sentimentos ou você se feriu sozinho? A Bíblia diz o amor não se ressente. Por quê? Porque só os maduros homens e mulheres de Deus andam no verdadeiro amor. Se não andamos em amor, então tudo é sobre nós. Mas se estamos caminhando em amor, é tudo sobre
a outra pessoa. O amor sempre acredita no melhor, então, se você diz algo e eu começo a me ferir, eu posso facilmente me ajustar e simplesmente dizer: eu não acredito que você quis dizer isso. Posso dizer para mim mesma: não acredito que você queira me machucar, não acredito que você queira que seja assim. Mas Paulo disse: enquanto houver brigas, discussões, discórdias, invejas, pessoas que se ofendem facilmente, e, oh Senhor, quanto disso nós temos hoje? Ah, meu Deus! Agora tenho certeza de que todos vocês são cristãos maravilhosos e nunca ficam com raiva de ninguém. Sabe por quê? Porque sentimos. Nós sentimos. Nós sentimos ou não sentimos. Há uma escritura ótima que eu realmente gosto em Lucas 5, do verso 1 ao 6. Eu recebi muito destas escrituras ao longo dos anos. Aconteceu que Jesus estava à beira do lago de Genezaré, no mar da Galileia, e as pessoas estavam se reunindo ao redor para ouvir a palavra de Deus. Eis que ele viu 2 barcos na beira do lago, e os pescadores haviam saído deles e agora estavam limpando suas redes. Ele entrou num dos barcos, que era o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da margem. Sabe, Jesus fez isso porque quando o som passa pela água, ela o amplifica. Se todas as pessoas estivessem nas colinas, em vez de sentadas na margem para ouvir, ele faria o barco se afastar um pouco, e a voz que passava pela água ajudaria a amplificá-la. E veja, Deus tem uma razão para tudo o que ele faz. Alguém precisa ouvir isso hoje. Deus tem uma razão para tudo o que ele faz. Nós podemos nem sempre gostar, mas Deus transformará tudo em nosso favor, se confiarmos nele. Então, ele entrou no barco e começou a ensinar a multidão, e quando terminou de falar, disse a Simão Pedro: agora sai, jogue suas redes na parte mais profunda e prepare-se para uma pesca. Pense nisso por um minuto. Eles ficaram pescando a noite toda e eles não pegaram nada. Nada. E veja, Pedro disse: Senhor, pescamos a noite toda, nós não pegamos nada. Deus já lhe mandou fazer algo e você pensou: eu tenho feito isso e não está funcionando? Talvez a resposta seja fazer isso novamente. Talvez seja ir mais fundo. Ir lá e ir mais fundo. E, portanto, eu nem consigo imaginar o que era ter que limpar todas aquelas redes. Eles não tinham todo o equipamento elétrico que as pessoas têm hoje em dia e devia ser um trabalho difícil e muito cansativo. Eu pesquei a noite toda, não peguei nada. E aqui Jesus está dizendo: faça de novo, só que desta vez eu quero que você vá para as águas mais profundas. Não sei, talvez seja mais difícil pescar em águas profundas, não tenho certeza. E Pedro disse: mestre, trabalhamos a noite toda, estamos no ponto de exaustão e nada capturamos. Mas sob a tua palavra, eu vou fazer o que você diz, eu vou baixar as redes novamente. O que ele estava dizendo? Nós não sentimos de fazer isso? Nós não queremos fazer isso? Eu estou cansado? Eu estou exausto? Eu não acho que seja justo. Porque deve ser eu a perdoar você. Eu sou a pessoa que perdoa o tempo todo. Eu não acho isso justo. Eu não sinto isso. Eles não sentiam que ia dar certo. Não havia nada em suas almas que concordasse com Deus, mas ele disse mesmo assim no fundamento da sua palavra. Mas se é isso que você diz em sua palavra, então é isso que eu farei. E o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, eles capturaram um grande número de peixes, tantos que suas redes estavam a ponto de romper. Uau! Bem, vamos falar por um minuto sobre esses sentimentos de raiva, porque eles podem ser sentimentos muito fortes, não é? Deixe-me compartilhar alguns versículos ao finalizar o tempo de hoje. Provérbios 16, 32. Aquele que é lento para se irar é melhor e mais honroso do que os poderosos. E quem governa e controla seu próprio espírito é maior do que aquele que domina uma cidade inteira. Ele está dizendo que um homem que pode controlar a sua raiva é melhor do que um exército inteiro que entra e domina uma cidade. Isso deve ser importante. Quantas vezes por semana você tem a chance de se sentir ofendido? Ou com raiva? Mas você não precisa. Eu não preciso. Efésios 4, 26, 27. Fique irado com o pecado e a imoralidade. Você pode se irritar quando as pessoas te maltratam? Com a injustiça? Com um comportamento ímpio? Ainda assim não peque. Isso não é bom.
Não é errado você se sentir irritado quando alguém te maltrata? Eu acho que o sentimento de raiva é uma rede de segurança para nós, mas ele diz, você pode sentir essa raiva e ainda assim não pecar? Em outras palavras, você não precisa agir com raiva. Não deixe sua raiva te trazer vergonha, nem a deixe durar até que o sol se ponha. Eu sempre brinco dizendo, eu não gosto de jeito nenhum de ficar com raiva na hora de ir para a cama. Isso não me dá muito tempo para eu ficar bem. Eu prefiro ficar com raiva de manhã, porque aí eu tenho o dia todo para resolver isso, sabe, gente? Só estou brincando. Precisamos ser rápidos para perdoar. Agora, atenção, e não dê ao diabo uma oportunidade de te levar ao pecado guardando rancor, nutrindo raiva ou mantendo ressentimento ou cultivando amargura. Nós temos sentimentos, e graças a Deus por muitos deles, mas tem alguns que nós vamos ter que controlar e outros que não vamos conseguir saciar.